Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Para mim, o motivo de alegria estar aqui com os irmãos. Para mim, anunciar a palavra de Deus é sempre um privilégio. Sendo eu um tornozinho nas mãos do grande oleiro, não sou digno de estar aqui, mas aprove Deus que nos trouxera essa responsabilidade. E quanto ao nome, tá? Abra a Bíblia comigo no livro de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Porque Deus vai falar conosco, ou melhor, continuar falando aquilo que Ele já fala desde o início do culto, que é a adoração. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Pode permanecer sentado mesmo. Não precisa se colocar sobre os pés. Pode ficar sentado apenas acompanhando. Até porque a reverência à palavra de Deus não é só ficar de pé, né? Reverência à palavra de Deus é não bater um papo com o seu irmão do lado durante a mensagem. Eu digo isso não porque eu sou pregador, mas é porque não é o Robson que fala, mas é a palavra de Deus. Então, reverência de ficar em pé não é o suficiente, porque há muita gente por aí que fica de pé na aula de lei, mas durante o culto não presta atenção em nada. Então, para mim, não é reverência. Reverência é quando você reverencia, respeita, porque a partir desse momento só vai ter a figurinha do Robson aqui como instrumento, porque quem vai continuar falando é o Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Forte isso, né? Não é coisa de novo, porque é forte esse versículo, é lindo. Mas a hora vem, vírgula, e agora outra vírgula, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Porém, Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez quero externar a minha gratidão ao Senhor por esse privilégio. Eu não sou digno de estar aqui, mas eu louvo o Senhor pela esta oportunidade rica que o Senhor me confere. E eu quero que o Senhor, como de costume, me fazer este pedido. Eu não posso de forma alguma me esquecer dele. Que a pessoa do irmão Robson que vos fala desapareça por completo agora. E que somente o Senhor venha aparecer, porque és o único digno de honra, de glória, de adoração. És o único que merece todo louvor nessa noite. E eu quero lhe pedir permissão, juntamente com a tua igreja, para adentrarmos o átrio agora, para que nós possamos sair do lugar santo para o santo dos santos nessa noite. Porque nós já sentimos o teu mover através dos louvores, mas eu acredito que não vai ficar somente nesse louvor, porque a tua glória é palpável aqui nessa noite, e é por isso que nós queremos adentrar o santo dos santos, para diante do teu altar sentir a tua glória, o teu mover, o teu agir, o teu operar, porque o Senhor é fiel, o Senhor está conosco, está no controle de todas as coisas. Por isso eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Fale conosco. Amém e amém e amém. Quando eu estava meditando nesse texto,
Deus falar ao meu coração sobre adoração. E que eu acho que esse texto é um dos textos mais simples que se trata de adoração. Porque quando nós pegamos de toda a Bíblia e nós começamos a ver o Velho Testamento, nós observamos que a nação de Israel, ela foi criada para adorar e bendizer ao nome do Senhor. Mas eles tinham uma dificuldade muito grande quanto a isso. Porque vira e mexe, quando você lê a história, você percebe que eles sempre cometiam-se os mesmos erros, pastor. Eles deixavam de adorar ao Deus verdadeiro para adorar a qualquer outro Deus que surgisse lá. E a bem da verdade é que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, Ele é Deus e ponto final. Requer que toda a sua adoração seja para Ele, exclusivamente dele, e não de outro. É inadmissível, Deus, Ele não aceita que você expresse uma adoração que não seja para Ele. Agora, como se não dizer de uma nação que adorava a Deus com sacrifícios e que a qualquer tipo de outro Deus que surgisse naquela época, eles caíam em adoração a um Deus que não podia fazer absolutamente nada por eles, eles estavam adorando. E o que pode realmente mudar a história, o curso de toda a situação, eles não adoraram. Lembra quando o povo estava no deserto e de repente começaram a sair víboras e morder a todos que estavam naquele lugar, e eles começavam a morrer? Então Moisés levanta uma serpente de bronze alta para que todos que olhassem para ele fossem curados imediatamente. Glória a Deus, no início foi uma maravilha, mas depois surgiu uma idolatria com aquela serpente. O povo de Israel, ele era ingrato. Sempre esteve à sua disposição um Deus todo-poderoso, mas eles queriam se render a outros deuses. E esse texto que nós temos, eu acho ele tão rico, mesmo sendo simples, mas em um conteúdo grandioso, até porque foi falado aqui hoje que nós não podemos adorar para o outro. Já foi dito aqui nessa noite que eu não posso adorar para a igreja e nem a igreja adorar por mim. É eu que tenho que adorar. Isso cabe a mim fazer. Isso cabe a você fazer. Já foi dito isso. Estou pegando uma carona com as palavras. E quando se trata de adoração, não é apenas entoar o louvor que saia dos lábios. Quando se fala de adoração, não é simplesmente o fato de alguém se expressar com uma boa fala, com um bom palavreado e dizer que está adorando. A adoração vai além de quatro paredes, a adoração vai além de nossa carcaça humana. A adoração, ela começa daqui de dentro. A adoração, ela não sai só dos lábios, mas ela sai primeiro de dentro do teu interior. E é por isso que eu acho esse texto mais simples e um dos mais ricos de adoração que eu tenho, que a Bíblia tem. E é por isso que eu quero que você me acompanhe no raciocínio aqui. Prometo não ser extenso. Antes da meia-noite nós iremos embora. Alguns irmãos ficaram assustados. Não fique preocupado, irmão. Dê graças a Deus que quem está pregando aqui hoje é o Robson, não o Paulo. Mas que é isso? Paulo é. Porque a Bíblia diz que Paulo pregava. E quando era meia-noite, um jovem que estava no terceiro andar cai, bate lá no chão, morre. E olha que era meia-noite. Aí Paulo dá uma pausa na mensagem, porque o povo deu aquele alvoroço, ele desce até lá, ora para o menino ressuscita. A Bíblia diz que ele volta e continua pregando até as 5 da manhã. Se
fosse Paulo aqui hoje, amanhã você perdia o emprego, meu amigo, porque ia ficar aqui até amanhã. Mas eu volto, então não se preocupa, sairemos do horário normal. Mas escuta, esse texto ele é rico porque na ocasião Jesus chega a Samaria e ele se assenta ao poço, à beira do poço que estava próximo a Samaria, e ele ordena aos seus discípulos que saíssem a comprar alimentos e ficou ali assentado descansando. Olha que coisa tremenda, irmãos. Pense em Jesus agora sentado na beira de um poço, tranquilo, debaixo de uma sombra, descansando, esperando os discípulos. E a Bíblia nos diz que lá em Samaria existia uma mulher que aos olhos da sociedade ela não era bem vista. Aos olhos da sociedade essa mulher não prestava. E quando era um determinado horário, ela tinha que sair para buscar água, pastor, porque ela não podia ir no mesmo horário que as mulheres decentes daquela cidade fossem, de tão excluída que ela se sentia. E aquela mulher agora sai na direção daquele poço, murmurando, quem sabe, chorando talvez, mas é bem certo que ela chega naquele poço para tirar água. Ela leva um cântaro para que ela chegue ao poço e venha a tirar água daquele poço. Mas quando ela chega, ela, distraída, por causa dos seus problemas, e não pense que ela fez de propósito, porque eu e você muitas das vezes somos assim. Nossa, que isso é. Quantas vezes nós saímos um domingo para um culto como esse e não percebemos que Jesus está sempre ao nosso lado, esperando que a gente olhe para Ele. Mas a gente vem sempre com as nossas lamúrias e nossos questionamentos, que nós achamos que Jesus não está ali, que Deus não está presente. Nós sentamos numa cadeira como essa e pensamos que a nossa vida não tem mais recurso, não tem mais solução, e que nós vamos sair daqui como da mesma forma que entramos, ou se digamos até pior do que quando nós chegamos. Mas eu quero te dizer que Jesus ele se faz presente, porque se Ele não fizesse, Ele estaria mentindo. Porque a palavra de Deus diz que aonde está 2 ou 3, onde está 2 ou 3, Ele se faz presente. Mas, irmão Robson, a Bíblia diz que aonde tiver 2 ou 3, reunido em meu nome. Se todo mundo tiver, mas Ele disse assim: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então Ele está com você, mesmo você fazendo de difícil e não querendo vê-lo. Ele está aí, olhando para você e dizendo assim: na hora que você quiser, eu estou aqui, ó. Você precisa de mim. A hora que você se dispõe, eu estou pronto para te receber. Glória a Deus. A Bíblia diz que se o teu pai e tua mãe te abandonarem, Ele não te deixa órfão. Se Deus merece adoração, não merece? Aleluia. Merece a nossa glória a Deus, a nossa aleluia. Esse Deus é tremendo. Essa mulher, então, com os seus problemas, ela chega no antepoço para tirar água. Nem percebe a figura de Jesus ao lado. E o interessante é que a gente não sabe o grau de dificuldade que tinha para se tirar o poço, a água daquele poço. Nós não sabíamos se há uma corda com um balde amarrado para ser lançado. Não sabemos se havia uma manivela, mas sabíamos que o povo tirava água naquele poço. Mas a maneira que se tirava não era muita importância para hoje. Mas se importa que essa mulher, então, ao chegar ao poço para tirar água, e parece que vejo uma mulher dela jogando ali, tirando a água, enchendo o cântaro dela. E quando a água bate dentro daquele cântaro, ela escuta uma palavra, uma voz inconfundível, uma voz incomparável, uma voz adorável, uma voz doce, uma voz maravilhosa, Aleluia. uma voz sublime.
Uma voz impactante. Uma voz que estremece qualquer coração. Aleluia. A mesma voz que você ouviu quando se converteu. A mesma voz que fala contigo agora. Essa mesma voz. Escuta o que essa voz fala com essa mulher. Dai-me de beber. Jesus disse isso para ela. Dai-me de beber. Aquela mulher olha para ele, percebe ele. Ele diz para ele: por que o Senhor não me pedindo água? O Senhor não sabe que eu sou uma samaritana e o Senhor é judeu. E nós não conversamos, nós não temos intimidade, porque os judeus não comunicam com os samaritanos. Então Jesus continua o seu conversar, o seu diálogo, a sua fala, a sua conversa, a sua pronúncia. Até interessante, porque Jesus não dá ênfase ao que ela disse em judeu e samaritano não se comunicarem, mas sim com relação à água. Então Jesus ignora aquilo que ela falou e vira para ela e diz assim: olha, se tu soubesse que lhe pede água, era tu que me pediria. Aleluia. Se você pelo menos sonhasse quem é que te pede água, era tu que me pediria água para beber. E a mulher se assusta. Deve ter passado na sua cabeça: esse cara ficou doido. Água? Aí ela questiona ele: mas vem cá, tu é maior do que Jacó, que furou o poço sozinho e deu água para os seus animais e para os seus servos? Interessante, porque ele olha para ela e diz assim: olha, essa água que você está alegando aqui vai acabar, e você vai ter que voltar aqui para pegar de novo. A água que você está levando aqui, ela vai ser momentânea, mas você vai ter que voltar ao poço para buscar mais. Agora, a água que eu posso te dar, que eu estou lhe oferecendo, sabe qual é? É a água que nasce dentro de você um rio. Bom, Jesus era poético. Poesia, é coisa divina. Nós, se tivéssemos ouvido alguém dizer isso aqui, a olhar para a cara do sujeito, mas que doido. Água que nasce. Não foi entendendo? Porque Jesus disse para ela: olha, vai nascer dentro de você um rio. Tu não vai ter mais que voltar para beber água. Mas eu acho interessante isso, porque se é o Robson falando, Mandela, o povo vira as costas e acha graça e vai embora. Há uma diferença entre o Robson falar isso e Jesus falar isso. Porque quando o Robson fala, ele fala humanamente. Jesus, quando fala, ele fala espiritual. Quando Jesus pronuncia algo, ele vai até onde a ferida está doendo. Lembra do cortejo de glória a Deus e aleluia que vinha atrás de Jesus? Lembra dele? Lembra? E vinha um cortejo, todo mundo, Hosana, glórias. E dentro da cidade vinha um cortejo fúnebre. Todo mundo chorando. Gente para chorar. E a cidade mobilizada, todo mundo em prantos. Na frente o sacerdote, atrás o caixão, a mãe do lado, porque já havia perdido o marido e agora perde o filho. E naquela época, quando uma mulher perdia o marido, quem cuidava dela era o filho. Agora o filho morreu, quem cuida dela? Ninguém. Aí a mulher vem lá, e vem no cortejo da tristeza, de dentro da cidade para fora, e vem o
E aí eu vejo uma pessoa maravilhosa que você conhece, chama Jesus. A Bíblia diz que ele se encheu de compaixão ao ver a mulher triste. Se sentir compaixão é se colocar no lugar da pessoa, você sabia disso? Quando você passa e vê um mendigo passando fome e sente compaixão dela, é porque você se coloca no lugar dele. Imagine se fosse você passando fome todos os dias. Há um dia desse eu estava indo trabalhar, eu parei numa lanchonete, fiz um lanche. E quando eu parei no semáforo, eu vi um rapaz pedindo 10 centavos, pastor, para os carros que estavam lá, e pedindo e dizendo assim: olha, me dê 10 centavos para me juntar, para me comprar algo para comer. Eu estou com fome. O semáforo abriu, eu arranquei. Quando eu arranquei, eu senti algo doendo em meu coração e eu disse assim: se fosse eu virei a moto, voltei na mesma lanchonete. Quando eu entrei na lanchonete, a moça disse assim: veio achar de novo, gostou muito. Eu falei: não, vou comprar para outro. Me dê para levar. E eu peguei aquele lanche. E quando eu parei no semáforo de novo, ele estava encostado, eu buzinei, ele olhou, eu chamei ele. Quando ele chegou, eu falei assim: eu escutei você dizer que estava com fome. Ele disse: eu estou. Eu falei: toma, é teu. Aquele rapaz olhou para mim e disse assim: olha, muito obrigado. E ele correu, atravessou a rua, já foi rasgando o plástico, já foi comendo o lanche. A coxinha estava quente ainda, e ele estava comendo, soprando. E eu saí dali com o coração alegre. E eu comecei a sorrir, indo para o trabalho, sorrindo e pensando comigo: gente, coisa tão simples, e eu vi uma alegria que eu nunca imaginei. Isso é se colocar no lugar de alguém, se sentir compaixão. E agora Jesus sente compaixão da mulher que perde o marido, perde o filho e está lá. E de repente Jesus olha para aquela mulher, olha que coisa tremenda, e diz para ela: não chores. Vamos fazer bonito agora? Eu vou falar: não, eu vou te chorar. Ficou fora o ensaio, não deu certo. Não. Ela ficou. O momento que eu estou filmando ali, vai passar no Face, vai pegar isso. Mas não tem problema não, é ensaio, é tudo. Mas presta atenção, vamos raciocínio comigo. Se é o Robson chegando perto da mulher dizendo: não chores. O cabo de vassoura tinha voado a quilômetros. Agora, eu perdi mais um filho, tu mandou parar de chorar. Só que não é o Robson falando, era Jesus. Eu vou mostrar a diferença. Porque o Robson ia falar assim: não chora, com dozinha, né? Peninha, tadinha. Jesus fala diferente. O não chore de Jesus é quase que uma redação. E não acha graça não, irmão, porque eu estou brincando não. Porque nós estudamos uns livros por aí que diz que uma lágrima para Deus é uma. Se uma lágrima para Deus é fácil, irmão, o não chore dele pode ser redação, pode ser livro, pode ser um texto, pode ser o que quiser. Não é? Ele é Deus. E tanto é que eu provo. Escuta a coisa. Quando ele olha para aquela mulher, ele diz: ele se encheu de compaixão e diz para ela: não chores. O cortejo parou. Quem carregava o defunto ficou fazendo força, mas não andou. Jesus olhou para ela. Só que aí eu interpreto espiritualmente falando que o não chores dele foi assim: não chores, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Aleluia! O teu problema vai ter resolução agora. Sou eu que resolvo tudo. Eu estou no controle, eu estou na situação. Quando você chega para a igreja chorando, ele olha para você e diz assim: não chores, eu sou a solução para o teu problema. É eu que entro na tua causa, é eu que visito o teu lar, é eu que jogo por terra todos os males. Sou eu que faço acontecer, porque eu sou Deus. É esse o nome dele para mim e para você. Quando ele decreta, engraçado que o sacerdote podia tocar em gente morto, mas o sumo sacerdote botou a mão e o menino viveu de novo. Voltando para a mulher questiona ele: mas que água é essa? Água aqui? Não é sumiu? Não vou precisar mais beber água? Não vou precisar voltar aqui? E ele olhando para ela, conhecendo tudo, disse assim: vai, chama teu marido. Ela disse: eu não tenho. Disseste bem.
tivesse sempre o que tu tá, não é teu. Veja o que tu és profeta. É interessante que durante o diálogo ela fala com ele que ela sabe que o Messias viria. E aí Jesus faz uma revelação que não fez para Pilatos, que não fez para Herodes, mas fez para uma pobre mulher na beira de um poço, e disse para ela: eu sou. Ele disse que ele era o Messias. Aquela mulher ficou maravilhada, e aí perguntou para ele: vocês judeus dizem que temos que adorar no templo, outros dizem que temos que orar no monte. Então diga para mim aonde nós devemos adorar. E Jesus começa a dizer: mas a hora vem, e agora, aleluia, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu gosto de trazer para o detalhe, porque a gente lê esse versículo e às vezes passa desapercebido nos detalhes. Vamos para o detalhe? Pensa comigo aqui, eu quero que você raciocine rápido. Eu estou terminando. Jesus disse assim: olha, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros, o contrário de verdadeiro é falso. Isso é forte. Deve ser forte. Se o próprio Jesus disse em que os verdadeiros, é sinal de que existem os falsos. Concorda comigo? Porque se existisse tudo verdadeiro, você está de Jesus falar em os verdadeiros, ele poderia dizer em todos, mas ele fez questão de frisar que os verdadeiros, é sinal que há mentiroso por aí, há falso por aí. Lembra que eu disse no início? Que o louvor não é o que sai dos lábios, mas é o que sai daqui. Amém. Glória a Deus, aleluia. O que falta-nos aqui, quando eu falo aqui, não é aqui na igreja, mas é aqui em nosso mundo cristão, é a verdadeira adoração genuína, aquela que sai de dentro da nossa alma. Porque a que sai de dentro da alma, ela não vê quem está do teu lado, quem está atrás de você, quem está na frente. A adoração verdadeira que sai de dentro da tua alma não tem barreiras. É quase igual a ti, sem fronteiras. O louvor, a verdadeira adoração que sai daqui de dentro, não tem idioma separado como nós temos em cada nação. Fala-se uma língua só. Você que adora aqui no Brasil, se você ir lá para a Europa e adorar do mesmo jeito que adora aqui, ele está lá, desse